bom dia, tá? A gente resolveu gravar esse pequeno vídeo, tá? Para tirar algumas dúvidas para as mulheres de idade fértil em relação à gestação e à hemodiálise, tá? Então a primeira pergunta, por que a taxa de gravidez é baixa, tá? Então, na verdade, quando a mulher tem insuficiência renal, os níveis de ureia, né, são altos, tá? E esses níveis de ureia causam uma série de alterações hormonais, tá? E a mulher, muitas vezes, ela para, né, de ovular, tá? Então, não é incomum que uma mulher que faça hemodiálise, tá, pare de menstruar, tá? Mas, mesmo acontecendo isso, essas alterações hormonais, quando a mulher ainda tem algum grau de função renal residual, mesmo fazendo hemodiálise, existe a chance sim de engravidar. E aí a gente tem que tomar uma série de cuidados para correr tudo bem. É isso que a gente vai conversar. Estando grávida, descobri que eu estou grávida, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, a gente precisa comunicar a equipe. Isso é importantíssimo. Eu não posso, ocultar essa informação, achar que está tudo bem, porque a primeira coisa que precisa ser feita, né, a equipe médica e a equipe de enfermagem vai revisar todas as medicações, porque muitos dos medicamentos que a gente utiliza para controlar a pressão, tá, são medicações que podem causar efeitos teratogênicos, ou seja, efeitos de má formação fetal. Então é importantíssimo a gente fazer essa revisão e comunicar a equipe, tá? Um outro ponto, assim que você comunica a equipe, a gente começa a suplementação de algumas vitaminas e algumas substâncias que são primordiais para o correto desenvolvimento do sistema neurológico do bebê, né? Por exemplo, o ácido fólico. Então, quanto antes a gente começar essa suplementação, melhor é, tá? Uma outra coisa que a gente tem que discutir quando a mulher está grávida é em relação à mudança da prescrição da hemodiálise. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais hemodiálise, melhor é, tanto para a mãe como para o feto. Então não é incomum que a gente tenha que fazer mais do que 20 horas, tá, por semana de hemodiálise. A gente pode chegar até 36 horas, que seria uma hemodiálise de segunda até sábado, 6 horas por dia. Parece bastante, é bastante, mas a gente precisa corrigir essa prescrição para cada mulher que esteja grávida, para a gente poder ter um bom desenvolvimento da gestação. Uma outra coisa, a gente precisa controlar a pressão, tá, de uma forma rigorosa, porque se a pressão estiver descontrolada, vai trazer tanto risco para você, assim como o seu bebê que está em formação, tá? A gente precisa reavaliar o peso de forma constante, principalmente no segundo e no terceiro trimestre da gestação. A gente vai corrigindo o peso seco em torno de 300 a 500 gramas por semana, porque a gente sabe que o bebê está se desenvolvendo, né? Está ganhando peso, tá? Então a gente tem que readequar o seu peso. Então por isso é importante confiar na equipe, tá? A gente precisa controlar a anemia de uma forma bem rigorosa. Então tem que, o paciente que está grávida, a mulher que está grávida, precisa usar a injeçãozinha de anemia, que é a eritropoetina, de forma correta, tomar o Loripurum corretamente, porque se essa mulher permanecer anêmica durante a gestação, o prognóstico do bebê vai ser bem pior. Uma outra coisa, tem que tomar cuidado com a nutrição, principalmente que a equipe da nutrição conversa com vocês, em relação ao fósforo, em relação ao potássio, pouca quantidade de sal, pouca quantidade de líquido para poder ter o correto desenvolvimento do bebê. Mesmo fazendo isso aí, quais são os riscos para uma mulher que faça hemodiálise estar grávida? Primeira coisa é que é considerada uma gestação de alto risco, tanto para o bebê, para o feto, como para você. Então a gente tem que discutir bem se vale a pena ou não engravidar fazendo hemodiálise. O que pode acontecer? Descontrole da pressão. E muitas vezes esse descontrole da pressão leva ao que a gente chama de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que é uma doença de altíssima mortalidade, tanto para o feto como para a mãe.
tá? Então a gente precisa acompanhar isso bem de perto. Uma outra coisa que pode acontecer, o bebê nascer prematuro. Isso é bem comum, tá? Isso por conta da ureia circulante no organismo de vocês. E o baixo peso ao nascer. Então não é incomum que o bebê nasça prematuro e depois evolua com necessidade de UTI, tá? Então por isso que a gente tem que pensar se vale a pena. Uma outra coisa que pode acontecer, principalmente no primeiro trimestre, são os abortos espontâneos, tá? Muitas vezes a mulher, né, ela pode abortar até mesmo não sabendo que estava grávida. Uma outra coisa que pode acontecer são os polidrâminos, que a gente fala que é um excesso de formação de líquido amniótico. Isso também pode prejudicar o correto desenvolvimento do bebê. Pode acontecer infecções tanto para a mãe como para o bebê, tá? E também gerar o bebê nascer com anemia também. Isso é um prognóstico ruim para a vida dele. Quais são as considerações finais, tá? Primeira coisa, a taxa de sucesso da gestação, tá? Ela é muito maior depois de um transplante renal. Então, uma mulher em idade fértil que tem desejo de transplantar, às vezes é melhor primeiro transplantar, equilibrar esse transplante renal e depois sim pensar numa gestação, porque daí é uma gestação com maior índice de sucesso. Uma outra coisa, eu sempre tenho que discutir com o meu parceiro se vale a pena eu expor minha saúde e risco e expor a saúde do feto ao risco também. Então muitas vezes vale a pena conversar com o parceiro, porque o parceiro acha, é uma gestação normal? Não, não é uma gestação normal. Como a gente acabou de explicar, é uma gestação de alto risco. Então o parceiro tem que estar sabendo dessa gestação de alto risco, tanto para a mãe como para o bebê. Os pacientes de alto risco, muitas vezes, tá, vale a pena tomar contraceptivos. Quais são esses pacientes de alto risco para gestação? Principalmente aquelas mulheres que têm um descontrole de pressão muito grande, que a gente não consegue controlar a pressão, mesmo usando diversas classes medicamentosas. E também as mulheres com diagnóstico de lúpus, porque a gente já sabe que quando a gestante é lúpica, tem lúpus, também é uma gestação de alto risco. Aí você imagina ter lúpus, ter insuficiência renal crônica, fazer hemodiálise e engravidar. Então, aí eu exponho maior risco ainda. Tá? E a consideração final, descobrindo que está grávida, comunicar à equipe, né, rapidamente, o quanto antes, para a gente poder fazer todos os ajustes necessários para a gente tentar ter um bom prognóstico, tanto para o bebê como para a mamãe. Tá bom? Obrigado.